tudo bom? Dando continuidade aos vídeos de limite de uma função, finalizamos agora a sequência com a continuidade de uma função. Quando uma função é contínua? É o que nós vamos verificar. Para ela ser contínua em um ponto, em um x igual a A, temos que satisfazer três condições. A primeira é que o f de A, quando você joga o A na f, ele tem que estar definido, tem que existir esse pontinho. Condição 2. O limite da função, quando x tender a A, ele deve existir. Terceira condição que deve ser satisfeita para a função ser contínua naquele ponto, x tendendo a A. O limite da função, quando x tende a A, tem que ser igual à função de A. Bem, fazendo o exercício, a gente vai conseguir enxergar melhor essas três condições. Então, vamos lá. A primeira função, olha o exemplo. A primeira função é 2x mais 4, quando x for menor ou igual a 2. 4 mais 8x, quando x for maior que 2. Aqui nós temos uma função com mais de uma sentença. Então, a função abaixo é contínua em a igual a 2. Para a função que eu acabei de falar ser contínua em a igual a 2, é preciso satisfazer aquelas três condições que eu passei para você. Então, vamos lá na primeira. A primeira é se o f de A for definido. Se f de A é definido. O A valendo 2, então f de 2. Se o f de 2, o x menor ou igual a 2. Então, o x sendo 2, ao jogar aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Então, f de 2 está definido e vale 8. Primeira condição satisfeita. Segunda, o limite desta função, x tendendo a 2, tem que existir. Então, a gente vai calcular o limite do x tendendo a 2 pela esquerda e vamos calcular o limite da função com x tendendo a 2 pela direita. Se for igual, é porque o limite existe. Bom, o x pela esquerda, quando x tende a 2 pela esquerda, é x menor ou igual a 2. Então, a função vale 2x mais 4. O x tendendo a 2 pela direita é quando x é maior ou igual a 2. Então, a lei, a função é 4 mais 8 sobre x. Quando eu jogo 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Quando eu jogo aqui na outra função 4 mais 8 sobre 2, 8 sobre 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Então, os dois limites são iguais. Então, isso faz com que o limite exista. Segunda condição, satisfeita. Agora, vamos para a terceira. A terceira é que f de A tem que ser igual ao limite da função de x quando x tender a A. Lembrando que A vale 2. Então, f de 2 é 8 e o limite da função também é 8. Ou seja, a primeira condição e a segunda condição têm que ser igual. Então, satisfazendo também a terceira condição. Conclusão. A função, esta função aqui, ela é contínua em A igual a 2. Bem, agora vamos verificar um outro exercício que cai muito para vocês também. Aqui ele vai pedir o valor de k desta função aqui. Então, vamos lá. Função de x é igual a kx ao quadrado mais 1 quando x for maior ou igual a menos 1. F de x vai ser 2k menos 3x quando x for menor que menos 1. Aqui eu não tenho a função. Eu tenho até a função, mas com o k aqui. Ele quer saber justamente este valor de k para que a função seja contínua quando a for menos 1. Bem, para esta função ser contínua, o limite desta função deve existir. Então, para o limite desta função existir, a gente faz limite de 2k menos 3x com x tendendo a menos 1 pela esquerda. Professor, por que eu peguei esta função, esta lei? Porque como é menos 1 pela esquerda, x menor que menos 1 é pela esquerda. Tem que ser igual este limite pela direita também, para esse limite existir. Então, o limite
de x tendendo a menos 1 pela direita é x maior ou igual a menos 1. Então, é esta função aqui. Bem, para este limite existir, esses dois limites têm que ser iguais. Então, eu pego esta função 2k menos 3x, tem que ser igual a kx ao quadrado mais 1. E quando eu jogo o menos 1 no lugar do x, esses dois valores têm que ser iguais. Então, fazendo as contas, 2k menos 3x, o x tende a menos 1, é igual a kx ao quadrado. O x vale menos 1 ao quadrado mais 1. Então, vai dar 2k menos com menos dá mais 3, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes kk mais 1. Passo o k para a esquerda com sinal trocado, o 3 vai para a direita com sinal trocado. Então, 2k menos kk, 1 menos 3 menos 2. Então, para esta função ser contínua em A igual a menos 1, o k tem que ser igual a menos 2, porque isso faz com que o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita. Bom, agora a gente vai encerrar fazendo graficamente esta continuidade. Então, são 4 situações que eu coloquei aqui para vocês. 1, 2, 3, 4. Para você enxergar graficamente esta continuidade. Lembrando que, para a função ser contínua em x igual a A, é preciso que f de A esteja definido. Segundo, o limite desta função em x tendendo a A tem que existir. Terceira condição, f de A tem que ser igual ao limite desta função com x tendendo a A. Nós já fizemos isso. Vamos verificar graficamente se esta função ela é contínua em x igual a 5, ou seja, o A vale 5. No segundo caso, o x também é igual a 5. No terceiro, 5. E no 4, 2. Poderia ter sido 5 também, eu troquei aqui na última valendo 2. Então, vamos ver a primeira situação. Olha, a primeira condição é f de 5 ser definido. Quando eu jogo x valendo 5 na função, a bolinha aqui está aberta. Então, não existe função, não há valor para o f de 5. Então, não está definido. Então, ela não é contínua em 5, porque não satisfez a primeira condição. Lembrando que tem que satisfazer as 3 condições para a função ser contínua. Segundo caso agora. Vamos à primeira condição. f de 5 está definido? Sim, aqui a bolinha está cheia. Quando x for 5, ou seja, o a igual a 5, nós temos a função valendo 8. Então, a primeira está satisfeita. Agora, a segunda. A segunda, quando... Vamos calcular agora o limite pela esquerda e pela direita para ver se eles são iguais. Quando eu ando pela esquerda, ou seja, limite da função, quando x tende a 5 pela esquerda, aqui, ó, vai dar 8. Então, o limite dá 8. Quando eu faço o limite da minha função com x tendendo a 5 pela direita, aqui, ó, ao subir aqui, eu tenho um valor próximo de 10. Então, os limites não são iguais. Tá? Eu até coloquei aqui um certinho aqui de que satisfez, mas está errado. Tá? Então, a segunda condição não foi satisfeita. Os limites são diferentes. Apesar da primeira estar satisfeita, a segunda não está. Eu nem vou fazer a terceira, então não é contínua em x igual a 5. Agora, terceira situação. f de 5 está definido? Ó, quando o x for 5, o a é 5, eu tenho um valor de 8. Então, a f de 5 está definida. Existe f de 5. Então, está satisfeita. Vamos para a segunda. Será que o limite de 5 pela esquerda é igual ao limite de 5 pela direita? Ó, se eu vier pela esquerda, eu tenho aqui um valor do limite, que vale 10. Se eu vier com 5 pela direita, ó, colocar o meu pontinho lá em cima da curva, também vai dar próximo de 10. Segunda está satisfeita. Então, lembrando, no primeiro caso, f de 5 vale 8. Na segunda condição, o limite vale 10. Ora, o limite não é igual
Eles são iguais aqui pela esquerda e pela direita, mas ele vale 10. Mas ele não é igual à função de 5, a f de 5, que vale 8. Então, o limite da f de x com x tendendo a 5, não sendo igual a f de 5, eu tenho primeiro e segundo diferente. Então, a terceira condição não satisfez, ou seja, ela não é contínua com a igual a 5. Então, ela não é contínua esta função. Então, a primeira não é, porque não satisfez a primeira. O segundo exercício não é contínua, porque não satisfez a segunda condição. E a terceira não é contínua, porque não satisfez a terceira condição, apesar de ter satisfeito as duas primeiras. Bom, vamos fazer o exemplo 4, então. No exemplo 4, eu tenho aqui o a igual a 2, ou seja, ele está te perguntando se a função é contínua em 2. Bom, primeira condição, quanto que vale o f de 2? Vale 3. A bolinha está cheia. Então, f de 2 vale 3. Então, f de 2, ele é definido. Então, existe o valor, portanto, primeira condição satisfeita. A segunda condição é saber se o limite de 2 pela direita é igual ao limite de 2 pela esquerda, para ver se o limite existe. Bom, se eu caminhar pela esquerda, o limite vale 3. Se eu caminhar pela direita, o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita vale 3. Os limites são iguais. Então, a função é contínua. Desculpa, a função ela tem limite com x tendendo a 2. Satisfez a primeira, satisfez a segunda. Está faltando satisfazer a terceira. A terceira é a primeira condição ser igual à segunda. O limite vale 3 e a função de 2 vale 3, ou seja, então satisfez a terceira. Esta função ela é contínua e 2, ok? Então, para ser contínua num ponto, ela tem que satisfazer as três condições. Bom, aqui encerra os vídeos de limite. Eu desejo para você um bom teste. O próximo conjunto de vídeos é sobre derivada. Aí eu já vou aqui introduzir um assunto já para pairar no ar uma dúvida. Olha só, ela é contínua no ponto 2, mas ela não é derivável no ponto 2. Ela não tem derivada aqui no x igual a 2. Então, eu já vou te adiantar para os próximos vídeos. Quando uma função é contínua, ela não garante ser derivável. Essa aqui é contínua, mas ela não é derivável. Agora, se ela for derivável, aí ela garante a continuidade. Maiores detalhes nos próximos vídeos, ok? Então, tudo de bom para vocês e um bom teste.